Olá a todos. A gente vai agora para a segunda parte da aula 2, né? Continuando a falar das organelas que são encontradas nas células. A gente vai falar agora sobre os lisossomos, certo? Os lisossomos, o nome vem de lise, que é quebra. Então, eles estão associados à quebra de substâncias que são encontradas dentro das células, certo? Então, qual que é a função dos lisossomos nas células? Assim que entra alguma substância dentro da célula que deve ser quebrada, que deve ser digerida pela célula, essas bolsas, que são os lisossomos, são bolsas cheias de enzima, tá? Elas vão, então, atuar o quê? Quebrando aquela substância que entrou na célula para ela se tornar partes menores para que a célula aproveite aquela substância. Tá? Então, aqui nesse esqueminha, a gente tem, então, uma partícula que foi englobada, né, pela célula, aqui os lisossomos, eles vão, então, entrar em contato com essa partícula, digerir essa partícula, né, ou seja, transformá-la em partes menores, para que elas possam ser reaproveitadas pela célula, certo? Ou que sejam liberadas da célula, tá bem? A gente fala, então, que os lisossomos, eles estão relacionados com a digestão intracelular, ou seja, a digestão que ocorre dentro das células. Tudo bem? Uma informação importante é que, como são bolsas de enzimas, e a gente já falou que enzima é um tipo de proteína, né? São tipos de proteínas, elas são produzidas no retículo endoplasmático granuloso. E em seguida elas migram para o aparelho de Golgi, onde elas são empacotadas e liberadas dentro de pequenas bolsas, tá? Então, os lisossomos, eles são bolsas cheias de enzima. Lembrando que os lisossomos só são encontrados em células eucariontes, tudo bem? Eles vão estar relacionados também a dois fatores importantes, que se chamam autofagia e apoptose. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O que é a autofagia? Auto vem de próprio e fagia de comer. Então, está relacionado à destruição de organelas dentro da própria célula, né? Mas por que isso seria importante? Imagina uma célula que tem as suas organelas, ela vai destruir as suas próprias organelas. Por quê? Isso acontece quando essas organelas já estão desgastadas, né? Elas já não estão mais funcionando da forma adequada, ou até mesmo quando no processo de produção daquelas organelas elas saíram com algum defeito, né? E não fazem a sua função de forma adequada, tá? Então, os lisossomos, né, aquelas bolsas de enzima, fazem o quê? Eles destroem essas organelas para reaproveitar os seus componentes. Aqui a gente tem um esqueminha mostrando isso, né? Então, algumas organelas, algumas estruturas das células que vão ser englobadas, né, pelo lisossomo, e aí que vai fazer o quê? Que vai destruir essas organelas para que os seus nutrientes sejam reciclados pela própria célula. Tudo bem? Uma outra função dos lisossomos está relacionada à apoptose. A apoptose é também chamada de morte celular programada. Programada por quem? Programada pelo DNA, tá? Então, é uma morte celular que vai acontecer, essas células vão morrer ao longo da vida daquele indivíduo, tá? Um bom exemplo é a cauda do girino. Todo mundo sabe que o girino tem uma cauda longa, mas que o adulto, né, o sapo, não tem mais essa cauda. Então, com o passar do tempo, essa cauda vai diminuindo. Por quê? Por causa da apoptose. Então, são os lisossomos que vão atuar para poder destruir essas células, certo? Mas isso não prejudica o animal, isso é uma questão já programada no DNA dele, tá? Outro também é a membrana interdigital nos nossos dedos, né? Então, quando a gente ainda está lá, ainda é um feto, né?
dentro da barriga da mãe, entre os nossos dedos tem essa membrana interdigital. Ainda no útero da mãe, essas membranas elas vão saindo, tá? Então, quando a gente nasce, a gente já não tem essa membrana mais. E esse processo, né, de destruição dessa membrana também ocorre por apoptose, né, por morte celular programada, que está diretamente relacionado à ação dos lisossomos. Uma outra organela importante são os peroxissomos. Os peroxissomos, eles também são bolsas que contêm enzima. Mas qual que é a grande diferença dos peroxissomos para os lisossomos? Eles vão ter uma função específica de converter o peróxido de hidrogênio, né, H2O2, também chamado de água oxigenada, eles vão convertê-lo em água e gás oxigênio. Por que que isso é importante, né? Ao longo de várias reações químicas que ocorrem dentro da célula, como a degradação de gorduras e aminoácidos, muito peróxido de hidrogênio é formado. Entretanto, esse peróxido de hidrogênio, ele é altamente tóxico para as células e pode causar diversas lesões à célula. E aí, com isso, é necessário que ele seja transformado em água e gás oxigênio. Através do que? Através dos peroxissomos. Tudo bem? A gente vai falar agora de uma outra organela, que é a mitocôndria. Né? As mitocôndrias elas vão ser encontradas somente em células eucariontes, tá? E elas têm uma estrutura peculiar, né? Elas são formadas por duas membranas, então aqui é a membrana externa e a membrana interna que vai formando essas cristas, tá? Entre as cristas, a gente vai ter a região que é a matriz citoplasmática, né, aqui nesse desenho representado em azul. E a gente tem uma informação muito importante sobre as mitocôndrias, é que elas vão possuir DNA, RNA e ribossomos próprios, que vão ser capazes de fabricar suas próprias proteínas, tá? Esse DNA, RNA e ribossomo que tem aqui dentro das mitocôndrias, ele é diferente do DNA, RNA e ribossomo que é encontrado no resto das células, tudo bem? E a gente vai falar logo mais o porquê que tem essa diferenciação, tá? A importância das mitocôndrias é que elas produzem energia para todas as atividades celulares. Então, as suas células, elas retiram energia através da funcionabilidade, né, das mitocôndrias, através das reações que ocorrem dentro das mitocôndrias. Né? E que reações são essas? Essas reações são também chamadas de respiração celular, tá? Porque o que vai acontecer? As mitocôndrias, elas pegam moléculas orgânicas de alimento. Então, tudo que foi utilizado durante a nossa ingestão de alimentos e que foi absorvido pelas células, mais gás oxigênio, que vai gerar então gás carbônico e água. Esse gás carbônico é liberado na atmosfera e a água é aproveitada pelas células. Então, essas moléculas de alimento, elas são retiradas da nossa alimentação. O gás oxigênio, ele vem da nossa respiração. E aí, dentro das mitocôndrias, vai acontecer então um processo de respiração celular em que essas moléculas orgânicas de alimento e oxigênio são transformadas em gás carbônico, que é liberado, e água, que é aproveitada pelas células. Tudo bem? Ao longo desse processo, tem muita energia que é liberada. Essa energia liberada é liberada na forma de ATP.
que chama adenosina trifosfato, tá? É uma molécula que armazena a energia liberada por esta reação química, tá? Uma mitocôndria, ela só vai aparecer através da reprodução de outra mitocôndria. Então, uma mitocôndria é capaz de formar outra mitocôndria independente do núcleo da célula, certo? Uma observação importante e interessante é que as mitocôndrias do espermatozoide não penetram no óvulo, né? Então, durante a fecundação lá, que o espermatozoide vai fecundar o óvulo, as mitocôndrias que estão no espermatozoide, elas permanecem naquela célula e não entram dentro do óvulo. Então, todas as mitocôndrias que a gente tem no nosso corpo, elas são derivadas das mitocôndrias que a gente recebeu da nossa mãe lá no óvulo. Tudo bem? Vamos falar agora dos cloroplastos. Os cloroplastos são também organelas que vão ser encontradas apenas em células eucariontes. E não vai ser em todas as células eucariontes que a gente vai ter cloroplasto. Vão ser naquelas células de seres que realizam fotossíntese, tá? No caso, quais vão ser esses seres? Plantas e algas fotossintetizantes, tudo bem? Lembrando que existem alguns seres procariontes, como as cianobactérias, que realizam fotossíntese. Mas esses seres, eles vão realizar a fotossíntese, certo? Mas eles não possuem cloroplastos, tudo bem? Os cloroplastos, eles têm também dupla membrana, né? Então, tem uma membrana externa e uma membrana interna que vai formando os tilacóides, tá? Entre aqui os tilacóides, então, a gente tem a região que é chamada de estroma, que é o espaço interno dos tilacóides, dos cloroplastos, desculpa, tudo bem? Informação importante. Assim como as mitocôndrias, eles possuem DNA, RNA, enzima e ribossomos próprios, diferentes daqueles encontrados no resto da célula, certo? O que é a fotossíntese, né? Em que os cloroplastos vão trabalhar? É a transformação da energia luminosa em energia química, né? Então, os cloroplastos pegam gás carbônico que vem da atmosfera, né? Mais água que foi absorvida pela planta e na presença de luz eles conseguem transformar essas estruturas em açúcares diversos, aqui representado por uma molécula de glicose, oxigênio que é devolvido para a atmosfera e água. Tudo bem? Tá? Então, no processo de fotossíntese é retirado gás carbônico e água e na presença de luz produz, então, açúcares, oxigênio que é devolvido para a atmosfera e água. A próxima organela que a gente vai falar são os citoesqueletos. Como o próprio nome já diz, esqueleto da célula, né? Então, eles vão ter uma função de organização interna, de dar forma para as células e também facilitar os movimentos das células eucariontes, né? São encontrados somente em células eucariontes, tá? E eles têm uma estrutura formada por microtúbulos e filamentos intermediários, certo? Que os microtúbulos e os filamentos intermediários que vão formar, assim, o citoesqueleto. Já os centríolos, eles vão ser encontrados também em células eucariontes somente, mas observem, não são todas as células eucariontes que possuem centríolo. Células de gimnospermas, angiospermas, né, que são grupos de plantas, alguns dos grupos de plantas, e fungos não possuem centríolos,
tá? Eles são formados por essas estruturas que são os microtúbulos agrupados em 3, aí vão formar um centríolo. Geralmente, os centríolos estão aos pares nas células. Então, aqui, ó, nessa célula, a gente consegue observar que ó, tem 2 centríolos aqui, do outro lado tem outros 2 centríolos. E uma das funções dos centríolos é o quê? É a formação dos fusos acromáticos na hora da divisão celular, tá? A gente vai falar sobre divisão celular com mais detalhe nas próximas aulas, mas aí essa é uma das funções dos centríolos, tudo bem? Além disso, os centríolos, eles podem formar cílios e flagelos, que é o que nós vamos falar agora nesse slide. Né? O que são cílios e flagelos? São estruturas que se projetam da superfície da célula. Quais as diferenças entre eles? Os cílios são geralmente pequenos e numerosos, como a gente pode observar aqui nessa figura de um protozoário. Aqui outro protozoário com cílios. Já nessa alga, né, a gente consegue ver o quê? Um flagelo grande e pouco. Esta imagem aqui mostra uma célula com cílios e com flagelos, tá? Além disso, o movimento deles é um pouco diferente. O movimento do cílio do movimento do flagelo. Eles vão ter diversas funções na célula. Uma delas é a locomoção das células, muito encontrado em protozoários. Então, tanto cílios quanto flagelos vão ter a função de locomoção dos protozoários, né? Lembrando que protozoários são seres unicelulares, né? Eles têm uma única célula e aí o batimento de cílios ou de flagelos vai fazer com que essa célula se locomova. Nos espermatozoides, a gente encontra também um flagelo e o seu batimento faz com que o espermatozoide consiga se locomover, tá? Também estão relacionados à movimentação de líquido extracelular. Isso daqui é muito importante também em organismos como protozoários, porque eles que vivem em água, né? Porque movimentando os seus flagelos e os seus cílios, cria uma corrente de água ao redor que faz com que as partículas de alimento que estão ao redor cheguem próximo da sua célula e possam ser absorvidas, tá? Os cílios são muito importantes no nosso corpo para a limpeza das vias aéreas. Então, toda a nossa traqueia, ela tem células ciliadas, como a gente pode observar aqui, ó. Isso aqui são os cílios das células da nossa traqueia. Qual que vai ser a função? A função desses cílios é limpar o ar e aquecer, para que ele chegue no pulmão mais limpo, né, com menos impurezas e um pouquinho mais quente. Gente, um detalhe importante quando a gente fala aqui de cílios e flagelos, a gente não está falando de cílios como os cílios que a gente tem nos nossos olhos, né? Aqui a gente está falando de estruturas celulares. Então, se a gente está falando de uma célula que a gente já não consegue enxergar a olho nu, então imagina essas estruturas, né? Todas essas imagens que a gente está vendo aqui, ou desenhos, né? Eles são considerados um aumento de imagem muito grande, né? Como se estivesse olhando no microscópio. Tudo bem? As outras organelas que a gente vai falar são os vacúolos. Na verdade, são organelas diferentes que recebem o nome de vacúolo. Então, o vacúolo de armazenamento é diferente do que um vacúolo contrátil, que é diferente de um vacúolo digestivo, certo? O que é um vacúolo de armazenamento? Como o próprio nome já diz, ele vai armazenar diversas substâncias, né? É comum nas células vegetais para armazenamento de amidos, de óleos. Algumas plantas armazenam água nesses vacúolos, armazenam ar, tá? Ele vai ser bem específico de alguns grupos vegetais. Nos animais, a gente vai ter um exemplo nos adipócitos. O que são adipócitos? São as células de gordura. São as células, então, que armazenam a gordura
no nosso organismo, tá? Então, aqui, ó, que tem um adipócito mostrando que vai armazenar gordura. Os vacúolos contráteis, que também são chamados de pulsáteis, eles são encontrados principalmente em protozoários de água doce. Qual que é a sua função? Esses protozoários que vivem em água doce, né, relembrando que protozoários são seres unicelulares, a constituição do seu citoplasma, ele possui mais substâncias do que o meio externo, né, do que a água doce ali ao redor. Isso faz com que a água doce tenha tendência a entrar dentro dos protozoários através de um processo chamado osmose, tá? Então, devido a ter mais substâncias dissolvidas dentro das células do protozoário do que substâncias dissolvidas no local onde ele vive, essa água tem tendência a entrar nas suas células. Bom, o que isso ocasionaria, né? Essa água entra e aí faz com que as células elas vão inchando. Por isso que existem os vacúolos contráteis ou pulsáteis. Ele joga essa água para fora para evitar que a água para evitar que a célula encha muito de água e acabe se rompendo. Tudo bem? Já os vacúolos digestivos, eles estão relacionados à presença de lisossomos, né? Lembrando que qual que é a função dos lisossomos? Digestão celular, né? Então, as substâncias que entram nas células, elas vão ser digeridas, né, pelos lisossomos, que são bolsas de enzima. Então, aqui, né, a gente está mostrando uma partícula entrando na célula, aí vem a bolsa de enzimas dos lisossomos e que vão degradar, então, essa substância em partes menores, tá? Essa bolsa de enzimas, né, o lisossomo, junto com já a partícula que foi englobada, é que recebe o nome de vacúolo digestivo, né, porque ali está ocorrendo a digestão celular, certo? O que são fagossomos ou pinossomos, né? São essas partículas que entraram dentro da célula. E a gente vai falar sobre elas mais para frente, assim como a gente vai falar também sobre osmose na parte 3 aqui da aula 2. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem uma tabela, um resuminho, né, sobre as organelas que a gente falou. Se elas são encontradas em células vegetal, animal, procarionte e as suas principais funções ou observações, tá? O mais significa presença, o menos significa ausência, e quando tem mais ou menos, não é porque tem meia organela, né? É porque ela pode estar presente ou ausente dependendo do grupo ao qual a gente está falando. Ao grupo dentro daquele grupão, tá? E aqui uma imagem mostrando várias células diferentes. Por quê? Geralmente, em provas de Enem, de PISM, ou qualquer outro processo seletivo, né, que vocês venham a fazer para ingressar no ensino superior ou curso técnico, né? Quando eles vão falar de célula, quando tem alguma questão de célula, no geral, as células tem esquemas de células, né? Tem desenhos de célula. Então, esse monte de imagem de célula aqui é para vocês pararem aí um pouco, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão tentar identificar cada uma das organelas que tem nessas células, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer é tentar identificar se é uma célula eucarionte ou procarionte, né? E como que a gente faz isso? Qual que é a principal organela que a gente tem que ver? Qual a principal estrutura, né, que a gente tem que ver? Se tem o núcleo, tá? Então, aqui, ó, esta célula tem um núcleo diferenciado. Esta tem um núcleo diferenciado. Esta tem. Esta aqui não tem. Então, esta é uma célula procarionte. Esta daqui não tem um núcleo diferenciado. Então, também é uma célula procarionte.
assim como esta e esta, tá? As demais células todas, opa, mostrei errado. Esta e esta são células eucariontes, né? Ou seja, a gente consegue ver um núcleo diferenciado dentro da célula, tá? Em seguida, uma outra questão importante é a gente diferenciar as células animais de vegetais, certo? E como que a gente vai fazer isso? Através de algumas estruturas. A primeira são os cloroplastos, tá? Em seguida, a gente vai ver que nessas representações, quando tem o vacúolo, geralmente ele está ligado ao vacúolo de armazenamento, que é mais encontrado nas células vegetais. Então, se no desenho tiver um vacúolo assim representado grande, junto com os cloroplastos, a gente pode já afirmar que são células vegetais. Então, aqui, ó, vacúolo, cloroplastos. Vacúolo, cloroplastos. Mais o que? Aonde mais? Aqui, ó. Vacúolo, cloroplastos, tá? Observem que, além disso, as células vegetais ainda têm uma parede externa, tá? Uma parede celular. A gente ainda vai falar sobre parede celular na aula 3, na parte 3, desculpa, da aula 2, certo? Mas já adiantando aqui para vocês, ó, que as células vegetais têm uma parede vegetal, tá? Que é constituída de celulose aqui também. Observem que, tomar muito cuidado, que bactérias também podem ter uma parede externa. E aí, tomar cuidado para não confundir com as células vegetais. Tudo bem? Então, eu sugiro aí vocês agora parem, olhem cada um desses desenhos, voltem nas anotações, voltem na apresentação e vejam o que é cada uma dessas organelas, tá? E assim a gente encerra a parte 2 da aula 2.